Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Quem trouxe Bíblia aí hoje? Levanta sua Bíblia bem alto assim. Fala assim: esta é a minha Bíblia e eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus, né? Abram suas Bíblias aí no livro de Gálatas, capítulo 5. Hoje nós vamos falar sobre carne versus espírito. Gálatas 5, 16 até o 21. Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou o desejo da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Paulo começa falando a respeito da carne. E ele fala que a carne milita contra o Espírito. Esse Espírito que ele está falando é o Espírito Santo, que habita em nós. Então, dentro de nós existe o Espírito Santo, mas também existe uma carne. E ele fala que dentro de nós, o Espírito Santo guerreia contra a carne, e a carne guerreia contra o Espírito. Para que nós não façamos aquilo que queremos. Só que ele fala no primeiro versículo assim, ó: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, quando você anda no Espírito, você jamais vai pecar. Isso quer dizer o quê? Que quando nós pecamos, é porque nós não estamos andando conforme o Espírito, correto? Só tem uma maneira, irmão, de você viver uma vida sem pecado, sem pecar, é andar no Espírito. Só, não tem outro jeito. Andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da vossa carne. Porque a nossa carne, ela deseja. Ela tem desejos. Ela deseja pecar. Por que ela deseja pecar? Porque foi assim desde que Adão caiu. O pecado entrou no homem, e o homem então passou a ter o pecado habitando nele. E a carne se alimenta do pecado. Há uma diferença entre corpo e carne. Sabia disso? O seu corpo é uma coisa, a sua carne é outra coisa. Na Bíblia, quando fala corpo, está falando a respeito do templo do Espírito Santo. Ele fala assim: acaso vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós? Então o nosso corpo, ele é templo. Mas e a carne? O que é a carne? A carne não é o nosso corpo. A carne é o local onde habitava o pecado em nós. É o local onde nós desenvolvemos a nossa vida natural, antes de aceitarmos a Cristo, com o pecado dentro de nós. Então a carne, ela sempre foi alimentada pelo pecado, quando nós não estávamos em Cristo. Ela só se alimenta de pecado. Por isso que muitas vezes nós temos que fazer jejum. Para quê? Para matar a vontade da carne. Porque a carne, ela deseja pecar. Ela é a habitação do pecado. A carne é natureza terrena que nós tivemos antes de Cristo. Só que a Bíblia fala que Jesus veio e ele retirou o pecado de dentro de nós. João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Então ele tirou, Jesus quando veio e nós aceitamos a ele tira o pecado de dentro de nós. Só que a carne continua. E a carne, ela deseja se alimentar novamente dos pecados. E a gente, por um pouco de tempo, a gente continua alimentando essa carne com o pecado. Por quê? Porque nós ainda somos novos na fé, quando a gente aceita Cristo. Então a gente fica meio lá, meio cá. Um pé na igreja, um pé no mundo. Alimentando a carne e alimentando o espírito.
Até que, com o conhecimento da palavra de Deus, a gente passa a entender isso e dar alimento somente ao Espírito. E a gente crucifica a nossa carne. Por isso é que Paulo disse que nós devemos fazer morrer a nossa velha natureza humana. Como é que eu faço a minha natureza humana morrer? Não dando alimento para ela. E o que ela se alimenta? De pecado. Então, quando você não peca, quando você evita o pecado, você faz com que a sua natureza terrena morra. Você faz com que ela vá se definhando. E o seu espírito vai se alimentando das palavras de Deus, que é o alimento para o espírito, e você vai se fortalecendo no espírito. Você vai se edificando no espírito. Em contrapartida a isso, a sua carne vai morrendo de fome. A sua carne vai perecendo. Por isso é que nós temos ainda dentro de nós o desejo de pecar, porque a carne está em nós. A gente muitas vezes fica praticando as duas coisas. Tem jeito da gente estar na igreja e se alimentar da carne e se alimentar das coisas de Deus? Tem. Olha para você ver em Gálatas mesmo, no capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Hoje nós somos livres. A Bíblia diz que Cristo nos libertou. Nos libertou de quê? Da lei, do pecado e da morte. Paulo fala que nós temos domínio sobre o pecado. Hoje nós pecamos se nós quisermos. Não existe mais nas nossas vidas aquela história de falar assim, nossa, a tentação foi tão grande que eu não dei conta. Não, você dá conta. A Bíblia fala também que não vos sobrevém tentação que nós não podemos suportar. Então, se nós pecamos, é porque nós quisemos pecar. Amém? Mas vai chegar um tempo de uma maturidade espiritual na sua vida. Só que para isso você precisa se alimentar da palavra de Deus. Amém? Então, se alimentando da palavra de Deus, é que você vai amadurecer espiritualmente. E aquele pecado que antes você gostava, você vai passar a odiar. Eu mesmo, quando eu não era crente, eu bebia cerveja, eu tinha vários e vários discos de rock, aqueles mais satanistas, era o que eu mais gostava, prostituía à torta e à direita, mas no momento em que a gente aceita Cristo, o Espírito Santo passa a trabalhar dentro de nós. E ele passa a nos avisar. A luzinha amarela acende. Mas isso, irmão, é só para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão no mundo, que ainda não conhecem a Cristo, para eles o pecado é normal, é natural. Eu, quando eu estava no mundo e eu pecava, quando eu não conhecia Cristo, minha consciência não me acusava. Mas agora, qualquer pecado que eu fizer, uma simples mentira, o Espírito Santo já avisa dentro de mim. E a gente então faz o quê? Se arrepende. Mas isso é um processo natural na vida do cristão que quer crescer. Porque tem muitos irmãos que não querem. Tem muitos que querem continuar vivendo a mesma vida secular depois que aceita Jesus. Muitas pessoas estão velhas de igreja e não mudam. E isso é triste. Abram em Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Você vê que ele não fala o corpo. Então, toda vez que a Bíblia fala de carne, ela está falando dos desejos terrenos, tá? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se está falando, irmãos, que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne, então aqueles que não crucificaram a carne é porque ainda não são de Cristo. Os que são de Cristo crucificaram. Os que não são, não crucificaram, estão fazendo o desejo, alimentando a sua carne normalmente. Por isso é que muitas vezes a gente vê que muitas pessoas, elas vêm para a igreja, mas elas não têm mudança de vida. Agora, a mudança de vida de um cristão não é radical, não é do dia para a noite. Ela é gradual. Ela é aos poucos. Ela vai a cada dia sendo edificada. Esses são aqueles que realmente estão sendo transformados. Então Deus aqui, irmãos, ele não aprova a mistura da carne com o espírito. Ele não aprova. Deus, ele reprova esse tipo de mistura. Andar na carne e andar no espírito. Aí no versículo 19 de Gálatas 5, diz assim:
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Então, aqueles que continuam na vida praticando esse tipo de coisa, a Bíblia diz que eles não herdarão o reino dos céus. Tem doutrinas de igrejas que falam assim, não, você está salvo, você só não vai herdar o reino dos céus. Você só não vai fazer parte do reino. Mas aqui fala, irmão, de herdar. Quando fala de herdar, é uma palavra que vem de herança. E herança se passa de pai para filho. Então quer dizer que todo filho tem direito a herdar. Quem é pai e mãe aqui, e tiver bens, e ele morrer, vai para todos os filhos. Não pode ir só para um filho. Ah, vai só para esse aqui porque ele é bonzinho, o outro não é, o outro não vai receber. Não tem jeito. Filho herda. Então, não existe um outro lugar para o cristão ir depois desse mundo que não seja para o reino dos céus. Só pode ser para lá. E nós falamos aqui essas últimas semanas muito sobre o reino dos céus. Sobre o reino dos céus que será implantado aqui na terra. Nós destrinchamos esse assunto, até cansamos de falar sobre ele. Mas aqui Paulo fala isso, né, que não herdarão o reino dos céus. No versículo 25 ele fala assim, ó, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, não pode ter mistura. Você não pode viver pelo Espírito e andar pela carne. A palavra está condenando esse tipo de conduta de cada um de nós. É claro que ninguém aqui, irmão, vive uma vida sem errar. Todo mundo aqui peca. Todos nós pecamos. Só que quando a gente peca, o Espírito nos ensina a não pecar mais. É verdade ou não é? Por isso é que nós não podemos viver na prática dos erros, na prática do pecado. Esse que é o problema. Não é que o crente, ele é perfeito. Porque muitas pessoas acusam o dedo do crente. Ah, mas não é crente. Está fazendo isso, fazendo aquilo. Mas nenhum crente é perfeito. O único perfeito foi Jesus Cristo. E ainda assim teve uma hora que ele pegou a chibata e expulsou os cambistas do templo. Então Deus, irmãos, ele condena qualquer tipo de mistura entre o Espírito e a carne. Aleluias. Abram em Gênesis, o capítulo 6, versículo 1, até o versículo 4. O título aqui na minha Bíblia fala assim, a corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então parem um pouquinho. Aqui ele está falando lá no comecinho da história do homem. A terra começou a se encher. E ele fala que os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens. Há muitas conversas, muitas teorias de que esses filhos de Deus aqui são anjos. Isso é uma teoria defendida muito fortemente no meio cristão. De que os anjos desceram, olharam para as mulheres e coabitaram com elas. Mas você vê que isso é uma inverdade, porque a ira de Deus aqui veio sobre o homem, não veio sobre os anjos. Então fala que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, acharam elas bonitas, tomaram para si e coabitaram com elas. Esses filhos de Deus aqui que a Bíblia fala, são os descendentes de Sete, aqueles que serviam a Deus naquele tempo. Aqueles que eram separados, é como se fosse a igreja hoje. Você é filho de Deus? É como se fosse a igreja hoje, aquela linhagem que não se corrompeu. A Bíblia os chama de filhos de Deus. Amém? Então, continuando aqui no versículo 3, diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então o que Deus fez? Retirou o espírito dele daqueles homens, dos filhos dele. Porque aquela linhagem
eram pessoas que tinham o Espírito de Deus, mas porque eles eram carnais e Deus ele não aprova a mistura da carne com o Espírito, ele fala, já que vocês são carnais, então eu vou retirar o meu Espírito de vocês. Você vê que o juízo de Deus foi para os homens, não foi para anjos. Então Deus ele retira porque eles misturaram carne com o Espírito, desejos carnais com as coisas espirituais. E continuando aqui no versículo 4, ele fala assim, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Olha só, então os filhos de Deus coabitaram com as filhas das mulheres, e nasceram gigantes. Havia outros gigantes, mas o resultado dessa mistura foi que nasceu gigantes também, naquela época. E a Bíblia diz que eles eram valentes e varões valorosos, de renome, naquela época, na antiguidade. Então você vê que a mistura das coisas de Deus com as coisas da carne gerou um resultado. E esse resultado que gerou, parece que é bom. Homens fortes, homens grandes, homens valentes, homens renomados, homens conhecidos na antiguidade. Então deu um resultado que parece que era muito bom. Mas quantos sabem que gigantismo é uma doença? Você sabia que gigantismo é uma doença? Que faz a pessoa crescer além do normal? E que essas pessoas, elas morrem muito mais cedo do que uma pessoa normal? E que elas são atacadas de várias doenças durante a sua vida? E que chega um momento na vida delas que elas não conseguem mais se levantar. O que acontece? Muitas vezes, irmãos, a gente tem misturado as coisas de Deus com as coisas da carne e tem dado resultados bons. Mas Deus não está aprovando. A gente vê igrejas, irmãos, que cresceram tão rapidamente e hoje são gigantes. Mas quando você olha para elas, você vê mistura. Você vê mistura do mundo com a igreja. Você olha para elas, você vê mistura de lei com graça. Você olha para elas, você começa a ver vários tipos de coisas mundanas dentro dela. Festas pagãs que hoje estão sendo comemoradas por essas pessoas que estão nessas igrejas. É o carnaval gospel, é a quadrilha gospel, é isso gospel, é a boate gospel, é a cerveja gospel. E aí começa a se ver muitas misturas, irmãos, e essas igrejas crescem. Elas estão abarrotadas de pessoas. E às vezes nós estamos aqui na igreja pequena, com poucas pessoas, a gente começa a olhar para elas e fala, nossa, eu preciso crescer também. Não é assim que a gente faz? A gente não acha bonito? Tudo que é grande, tudo que é maravilhoso, a gente não quer? Mas Deus está aprovando esse tipo de conduta? Às vezes a gente quer fazer da nossa igreja uma igreja gigante, misturando coisas santas com coisas carnais, misturando o que é santo com o que é profano, misturando estratégias do homem com vontade de Deus. Estamos cheios de estratégias humanas, coisas que nós aprendemos no mundo e queremos aplicar na igreja para que a igreja cresça. E aí a gente começa a admirar o crescimento tão rápido da igreja. Aí a gente fala assim, está vendo? É de Deus. Olha o resultado que eu estou dando na igreja. Mas Deus não está aprovando. Você sabe por que Deus não aprova, irmãos? Porque quem dá o crescimento é Deus. Não é você e nem sou eu. O crescimento de uma igreja é gradual. Amém? A gente quer misturar fé com incredulidade. Como assim misturar fé com incredulidade? Você tem fé que vai receber, mas a incredulidade não te deixa confiar em Deus, e aí você age com a sua própria mão. Sabe o tal do projetando 2015, 2016, 2017, 2018, 2019? Sabe a campanha do projetando? Aquela que a gente já fez aqui várias vezes? Ela é um perigo. Sabe por quê? Porque a gente projeta lá no começo do ano, eu quero um casamento. Aí o que acontece? O diabo já se liga. Vou pôr uma pessoa no caminho dela, ou no caminho dele. E quando essa pessoa vem,
Você não sabe discernir se é de Deus ou não, mas como você fez o projetando, e você está esperando tanto essa pessoa chegar, você acaba, é meu. E aí une-se o que é de Deus com o que não é de Deus. Porque você uniu uma promessa de Deus na sua vida com a sua ansiedade. Com o tempo que você determinou para Deus, tem que ser em 2017. E aí você se casa, vive uma vida de um casamento totalmente frustrado, mas reclamando com Deus, por que o Senhor me mandou fulano de tal? E aí Deus fala, foi eu que mandei não, filho. Foi os teus olhos que viram. Olha só aqui no versículo 3 de Gênesis 6, fala assim, ó. Versículo 2, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Primeira coisa, irmãos, ó, os olhos, vendo. A gente vê aquilo como promessa de Deus. Você sabia que Abraão, ele tinha uma promessa de ter um filho? Tinha ou não tinha? Deus falou para ele, vou te dar um filho. Só que Abraão, na ansiedade da alma dele, teve um filho com a sua serva, porque estava demorando demais. Deus me prometeu, mas está demorando tanto, então eu vou dar meu jeitinho. E nasceu Ismael. E Abraão, irmãos, ele cria que Ismael era a promessa de Deus. Por muito tempo ele ficou crendo, até que os anjos vieram e avisaram para ele, ó, a promessa de Deus é um filho que você vai ter daqui a 1 ano. Aí caiu a ficha. E agora? E Ismael? O que eu faço com Ismael? Deus falou para ele, você tem que mandar Ismael embora com a mãe dele. Fruto da carne, obra da carne. Deus fala, não é essa a promessa que eu tinha para você. Agora, irmãos, Abraão teve muita coragem para mandar Ismael embora. Será que nós temos coragem para mandar aquilo que a nossa carne fez embora? Para jogar fora aquilo que nós conquistamos com tanta força, com tanto empenho? Será que nós temos essa coragem de falar, Deus, não era do Senhor, mas e agora? Não estou falando aqui, irmão, de você mandar um filho seu embora, não. Ismael simbolizava obras da vontade humana, fruto da vontade humana. Isaac representava fruto da promessa de Deus. É uma representação para nós. Agora, tudo que nós fizemos na carne, misturado com as coisas de Deus, nós temos coragem de mandar embora? Nós temos coragem de desfazer, de largar? Será que aquele emprego que você conseguiu de uma maneira ilícita, ou que você está lá dentro hoje recebendo dinheiro que não vem corretamente na sua vida, será que você tem coragem de abandonar esse emprego? Ou será que você tem coragem de mudar a sua atitude e falar, eu não quero mais isso, eu não quero mais viver assim? Será que aquele policial corrupto que vive pedindo propina, ele tem coragem de não pedir mais? Será que ele para? Será que há um arrependimento na vida dele? Então muitas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz na carne. Abram Apocalipse 3,15 até o 16. Apocalipse 3. Fala assim, Deus não aprova mistura entre o que é do Espírito e o que é da carne. Apocalipse 3, versículo 14. Todo mundo achou aí? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que é uma coisa morna? É a mistura do quente com o frio. Se torna morno. E Deus fala, porque você é morno, você é misturado, eu estou a ponto de te vomitar. Quando a gente está a ponto de vomitar, é porque a gente está dando ânsia. Deus, irmãos, de maneira nenhuma aprova as coisas dele misturadas com as coisas da carne. Por isso, nós temos que ter discernimento daquilo que nós estamos produzindo, se é de Deus ou se não é. Porque a gente quer coisas gigantescas. Queremos ou não queremos? Todo mundo quer uma grande casa, todo mundo quer um belo carro, todo mundo quer uma bela família, todo mundo quer um belo emprego.
Todo mundo quer aquilo que é melhor. Mas será que isso vai vir de Deus mesmo? A gente muitas vezes, irmãos, está misturando demais as coisas dentro da igreja. A gente começa a misturar músicas de Deus com músicas seculares. Volta lá para Gênesis 6. Com músicas seculares. E a gente está falando, isso não tem nada a ver. Deus não aprova aquilo que é dele ser misturado com aquilo que é do mundo. A gente muitas vezes está misturando a palavra de Deus com a palavra dos homens. A gente não sabe discernir o que é palavra de Deus com o que não é. Se vem uma pessoa que prega qualquer coisa fora da palavra de Deus, a gente diz glória a Deus, aleluia, amém. Porque a gente não entende se é ou se não é. A gente não procura saber se aquilo realmente vem de Deus ou não. Mas a gente quer aquilo que fala para nós que virá uma grande bênção. Irmão, se uma pessoa chegar para mim e pedir para eu orar, e Deus me usar em profecia, e Deus não falar que vai fazer grandes coisas na vida daquela pessoa, quando terminar a oração vai procurar o pastor Gilmar. Porque Deus não prometeu nada grande para ele. Mas muitas vezes, irmão, Deus está querendo tirar muitas coisas que há em nós. Voltou lá para Gênesis 6, versículo 4. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha só, Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque o homem, os filhos dele, se misturaram com as filhas dos homens. E aí Deus fala: vou exterminar o homem, porque a maldade está no coração dele. Mas tinha um homem que Deus achou graça na vida dele, que se chamava Noé. E por causa desse homem, em que Deus achou graça na vida dele, o homem não foi de todo exterminado na terra. O dilúvio veio, os gigantes morreram, mas Noé, irmão, ficou vivo. Porque Noé ouviu a voz de Deus, e ele estava cada dia ali fazendo a arca. Madeira por madeira, tábua por tábua, limpando, lixando, betumando. Aos poucos, durou 100 anos a construção da arca. Naquele tempo o homem vivia cerca de 1000. Então foi uma coisa gradual. E mesmo assim a maldade do homem só se multiplicou. Noé pregava para o homem: olha, haverá um dilúvio, o homem será exterminado, porque a maldade se multiplicou, Deus vai trazer juízo. E ninguém dava ouvido para Noé. Chegou um dia, irmãos, que Deus falou para ele: entra, você e a sua família, e os animais que eu vou enviar. E Noé, com aquela arca que ele construiu, aos pouquinhos, foi salvo. Você sabia que a sua edificação, irmãos, a sua salvação é construída aos poucos. É dia após dia, ouvindo a palavra de Deus, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Nós não podemos ter mais, irmão, prazer nas coisas desse mundo. Tem um banner que rola aí no Facebook que diz assim que a coisa que Paulo mais queria era não voltar a ser Saulo. Ou seja, Paulo lutava para não ser Saulo novamente, para não ser o velho homem. Mas hora nenhuma você vê isso na Bíblia. Paulo lutando para não ser Saulo. Muito pelo contrário. Paulo ansiava estar com o Senhor. Irmão, se eu não tenho saudade do meu velho homem, eu que não tive as experiências que Paulo teve com Deus, eu que não fui arrebatado até o terceiro céu, eu que não falei com Jesus face a face, eu que não tive nada disso, não quero ser o velho homem. Você imagina se Paulo ia querer? Alguém aqui quer voltar atrás? Alguém aqui tem saudade do tempo que não estava firme com Deus? Não tem, irmão. Então vamos construir a nossa salvação aos poucos, vamos aprender a palavra de Deus aos poucos, vamos crescer e amadurecer aos poucos. Tudo que vem de Deus é gradual. A Bíblia diz assim, o Senhor é o meu pastor, e nada
me faltará. Irmãos, na área da sua vida em que Deus for o pastor, não vai te faltar. Só que tem áreas das nossas vidas que a gente não coloca Deus como pastor. Só que Ele quer, irmãos, pastorear toda a sua vida. Ele quer cuidar de você em todas as áreas. Na área sentimental, na área emocional, na área familiar, na área financeira, em tudo. Ele quer ser o seu Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Coloca Deus, irmãos, nas tuas finanças. Confia nele. Para de confiar no seu dinheiro, no seu salário, na sua empresa. Para de confiar na sua força. Passa a confiar no Senhor. E Ele vai cuidar de você. Como um pastor cuida das ovelhas. Não é que dinheiro, irmão, vai cair do céu na sua cabeça. Não é isso. Porque lá fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente a verdes pastos. Ou a pastos verdejantes. Um pastor não traz o pasto para a ovelha. Ele leva, ele conduz a ovelha para os pastos. Então a sua vida vai ser guiada por Ele, se você deixar Ele ser o seu pastor. Ele vai te guiar para os pastos verdejantes, para onde não há falta. Quer dizer que vai acabar os problemas da minha vida? Não. Os problemas nossos só vão acabar quando a gente estiver no céu. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós vamos ter lutas, nós vamos ter aflições. Mas, se o Senhor for o teu pastor, você será mais que vencedor. Em todas as coisas. Paulo fala, em todas as coisas. Tem áreas das nossas vidas que a gente acha que Deus não se importa. Mas Deus está ali, batendo na porta do seu coração. E querendo ser o seu pastor nessa área. Talvez você está querendo um casamento. Talvez você está querendo uma casa. Talvez você está querendo um carro, uma moto. Eu te falo, deixa Deus ser o seu pastor então. Deixa Ele entrar nessa área. Não seja ansioso. A ansiedade só vai trazer coisa ruim para você. Deixa Deus te guiar. Deixa que Ele vai te guiar aos passos verdejantes. E você vai encontrar nele descanso. Amém? Então, irmão, tudo aquilo que é mistura entre santo e profano, entre espírito e carne, é reprovado por Deus. Vai dar resultados? Vai. Nasceram os gigantes. Coisas lindas, grandiosas. Talvez você está ali construindo a sua arquinha. E aí vem e passa aquele transatlântico do seu lado. E aí você fica olhando para aquele transatlântico, né? Aí aparece aquele amigo seu lá dentro, põe a cabecinha de fora e fala: ô rapaz, tudo bem? Pai do Senhor, o que você está fazendo aí? Você está doido? Vem para cá. Mas os gigantes morreram no dilúvio. E Noé, a sua família, foram salvos naquela arca. Deixe Deus, irmãos, guiar a sua vida. Nada de misturar. Sabe outra coisa que a gente tem misturado muito? Palavras. Palavras de bênção com palavras de maldição. Pregamos a palavra para uns e xingamos o outro. Palavras torpes têm saído das nossas bocas. Mistura. A Bíblia fala assim que de uma fonte não pode sair água doce e salgada. Se está saindo água ruim da sua boca, irmãos, é porque toda a sua vida está ruim. Aqueles que são misturados vão ser vomitados. Aqueles que não crucificaram a carne não vão herdar o reino, porque eles não são de Cristo. Então todo aquele que está agindo em mistura, ele não é de Deus. Ele tem uma aparência, ele é o joio no meio do trigo. Todo aquele que age com a sua própria força e não se coloca na presença de Deus, ele está a ponto de ser vomitado. Mas ainda há tempo, irmãos, de arrependimento. O que Deus mais quer nas nossas vidas é que haja arrependimento. Sabe o que é arrependimento, irmãos? É transformação de mente. Mude a sua fé. Mude os seus pensamentos. Que você automaticamente vai mudar as suas atitudes. Não adianta você falar assim: eu vou parar de fumar. Mas aqui na sua cabeça, para você não fumar é normal. Não, fumar não faz mal. Vai dar 60 anos, 50 anos, morre. Então muda o pensamento. O que é de Deus? O que não é de Deus? Será que eu estou agindo de acordo com a vontade de Deus? Porque a gente acha, irmão, que tudo é vontade de Deus. Diz que tem um versículo que fala assim, que não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Quantos já viram esse versículo? Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Não existe esse versículo na Bíblia. Não tem.
Porque esse versículo aí, irmão, daria a entender que tudo que acontecer é a vontade do Senhor. Agora, deixa eu te perguntar, será que é vontade de Deus alguém ir para o inferno? Será que é vontade de Deus alguém morrer sem salvação? Não, porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então nem tudo que acontece é vontade de Deus. Às vezes aconteceu uma tragédia e a gente fala, não, foi a vontade de Deus. A pessoa pegou um câncer, foi a vontade de Deus. A pessoa morreu assassinada, foi a vontade de Deus. Nem tudo, irmãos, é a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Aleluia. Então a gente precisa aprender a discernir essas coisas que acontecem nas nossas vidas espiritualmente. Então, tudo aquilo que cresce rápido demais é doença. Tudo aquilo que for mistura entre espírito e carne e que gera algo que cresce rápido demais é gigantismo, é doença. Aparentemente é bonito, aparentemente é valente, é forte. Eu vou abraçar, foi de Deus, mas Deus está reprovando aquilo. Então vamos deixar, irmãos, que Deus dê o crescimento nas nossas vidas. Coloque-se na presença dEle e deixa que Ele vai te edificar. Abra em Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Corrupção, tem uma tradução, a King James, que fala colherá ruína. Na tradução da NVI, diz assim, colherá destruição. Então aquele que semear para a sua própria carne, a minha carne quer pecar. Se eu der o pecado para a minha carne, eu vou colher destruição. Eu vou colher ruína. Eu vou colher aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Mas ele fala no versículo 8, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Do Espírito colherá a vida eterna. Então comece a semear para o Espírito e pelo Espírito. O Espírito de Deus está te falando o que você tem que fazer. Tudo que você plantar, irmão, você vai colher. Mas plante aquilo que é para o Espírito. Plante aquilo que é pelo Espírito. Aquilo que o Espírito falar para você fazer, faça. Mas aquilo que a sua carne falar para você fazer, não faça. Sujeite-se à sua carne. Agora, se você é uma pessoa que fala, ainda não consigo sujeitar a minha carne, eu te falo, irmão, começa a jejuar. Começa a mortificar a sua carne. Começa a orar. Começa a ter uma vida de práticas espirituais. Começa a ter uma vida de louvor. Começa a mudar o quadro da sua vida, que você vai ver que Deus ele vai se tornar o Senhor na sua vida, e tudo, irmão, vai se mudar. E aquele homem ou aquela mulher que você era, você nunca mais vai desejar ser. Ser crente, irmão, não é só ser religioso, não é só vir para a igreja, não. É ter vida transformada. Se nós não tivermos, irmão, nossas vidas transformadas, não adianta a gente estar aqui. Ou se a gente não quiser, pelo menos, ser transformados, não adianta a gente vir para a igreja. Só que muitas igrejas têm passado a mão no pecado. Não, você pode pecar, você já está salvo. Fica à vontade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não tem outro salário. O salário do pecado não é vida eterna. Por isso é que nós, irmãos, devemos sempre semear aquilo que é de Deus. O que eu faço tem que ser aquilo que é a vontade de Deus. Eu não posso dar ouvidos para a minha carne. Eu não posso dar ouvido ao que minha carne está pedindo. Antes eu tenho que sujeitá-la à vontade de Deus. Você tem, irmãos, essa palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Use-a. Use a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra escrita chama-se Logos. A palavra que sai da boca de Deus chama-se Rema. Você sabia que o Logos não veio antes do Rema, mas o Rema veio antes do Logos? Deus primeiro falou para depois ser escrito. Às vezes Deus está falando com você no seu coração, e Ele fala. E muitas vezes a gente não conhece a palavra de Deus, mas o Senhor está falando dentro de nós. O Rema está sendo falado para você. Irmão, todo mundo aqui sabe quando erra. Ninguém aqui é criança mais. Ah, eu fiz aquilo, mas eu não sei se é certo, se é errado. Isso não existe mais para nós. O Espírito está dentro de nós. O Espírito nos avisa.
O Espírito nos constrange. Ele nos informa, Ele nos ensina, Ele nos capacita. Ele habita em nós. Nós dormimos com Ele todos os dias. Nós levantamos com Ele todos os dias. Nós estamos ouvindo a voz de Deus todos os dias. Você sabe como é que um pastor guia a ovelha? Não é dando cajadada nela. É chamando. É falando. Porque a ovelha conhece a voz do pastor. Então nem sempre você vai estar com a Bíblia debaixo do braço. Mas você vai estar com ela aqui no seu coração. Isso aí você vai estar. Amém? Vamos ficar em pé? Pai, nós te louvamos, nós te adoramos. Obrigado, Deus, por essa noite. Pela presença, Deus, de cada um de nós que estamos aqui. Deus, que as nossas vidas sejam 100% do Senhor. Que não haja nem 0,5% de reserva para nós. Mas que sejamos totalmente entregues à tua vontade, ao teu querer. Que possamos aprender a cada dia a ouvir a tua voz em nossas vidas. Que possamos a cada dia ser guiados pela tua voz. Que possamos a cada dia, Deus, dar ouvidos ao teu Espírito Santo. Que não possamos apagar o Espírito que está em nós, como Paulo disse. Não extingueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo, mas que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que todos nós possamos ter o caráter de Deus, o caráter de Cristo em nossas vidas. Que sejamos homens e mulheres irrepreensíveis sobre a terra. Deus, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo através das nossas vidas. Pai, que as pessoas possam ver o teu Espírito Santo fluir de dentro de nós. Que Cristo, Deus, seja gerado em nós a cada dia. Como disse Paulo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a cada dia possamos nos parecer mais com Jesus. Que a cada dia possamos nos apaixonar mais por Jesus. Que a cada dia possamos desejar ser mais como Ele é. Mas Deus, em nome de Jesus Cristo, que possamos lançar fora toda a obra da carne. Todo o Ismael que nós produzimos, que possamos jogar fora, que possamos abandonar, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo, Deus, que nós temos que não veio do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que tenhamos a partir de agora discernimento para receber o que vem de Ti. E não aquilo, Pai, que a nossa carne deseja. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e bendizemos o Teu nome nesta noite. Amém.